Nós vamos receber nessa noite a chave da intimidade com Deus. Já recebemos 3 chaves. Semana passada foi a chave da alegria e hoje é a chave da intimidade com Deus. E eu não acredito em coincidências, eu acredito em propósitos. Nós já recebemos também a chave do propósito. Na sexta-feira eu fui fazer uma visita para o irmão aqui da igreja que sofreu um acidente de moto, quase morreu. Ele viu a morte de perto, lá na Dutra. A jaqueta dele ficou totalmente destruída, ele fraturou o pé. Ele falou: pastor, eu vi a morte. Eu falei: você está levando a sério a visão da eternidade, hein? Que eu tenho pregado aqui no altar. Já quer chegar lá primeiro? Quer chegar no paraíso primeiro? Quer deixar sua mulher viúva? Não, graças a Deus, Deus me livrou. E da última vez que eu fui visitar ele também, Deus tinha falado que ia dar um grande livramento. E o Senhor, quando fala, a palavra se cumpre. E se cumpriu, e graças a Deus ele venceu, ainda que está lá com o pé para cima, mas isso é de menos. O importante é a vida. Deus cuidou tanto dele, que ele não precisou nem colocar aqueles pinos, sabe aqueles ferros que coloca? Que é horrível. Só de falar já dá aflição. E nem isso ele precisou, e o acidente foi feio. Foi assim, coisa do maligno. Ele falou que estava com um canivete no bolso, e ele é policial, a arma dele caiu assim a 10 metros dele, ele foi se arrastando para pegar a arma. Porque se alguém chega lá e pode, com má intenção, podia pegar e dar um tiro nele, pegou a arma, ainda machucado, eu nem sei como ele conseguiu fazer isso. E o canivete que ele usa, que estava no bolso, caiu aberto do lado dele. O canivete. Então você vê como que Deus livra. Aí a gente foi orar. Na hora que eu estava indo embora, a gente foi orar, vamos orar. Aí quando a gente foi orar, saiu o Salmo 25. Salmo 25, no versículo 14, né, que a gente leu dentro do Salmo 25, eu falei: nossa, olha, não é coincidência, é propósito. Porque hoje a gente ia falar exatamente disso aqui, da intimidade com Deus. E aqueles que têm intimidade com Deus, eles são diferenciados. Porque existem alguns níveis de relacionamento com Deus. Só que você escolhe o nível que você vai ter. Não é Deus que escolhe o nível que Ele vai ter de relacionamento conosco. Ele já demonstrou isso na cruz do Calvário. Ele já demonstrou que quer ter um relacionamento profundo conosco. Só que agora, se nós vamos ter esse relacionamento, já não depende mais de Deus. Depende exclusivamente de cada um de nós. E para entender intimidade, você precisa saber o que significa intimidade. Intimidade no dicionário Aurélio, olha só, presta atenção, significa relação muito próxima, amizade íntima, familiaridade. Diga assim comigo: relação muito próxima, amizade íntima, familiaridade. Então você vê que não é qualquer um que tem na nossa intimidade. Não é qualquer um que você tem uma relação muito próxima, não é com qualquer um que você tem uma amizade íntima, e não é com qualquer um que você tem familiaridade. Intimidade do ser humano é para poucos. Agora você imagina a intimidade de Deus. A intimidade de Deus também não é para quem quer, mas é para quem verdadeiramente ele enxerga que deu alguns passos e que consegue conquistar. A intimidade de Deus, ela não é dada. O que é dado é a salvação, mas a intimidade de Deus, ela é conquistada. A intimidade de Deus, ela é conquistada a cada dia. Então olha para quem está do teu lado e fala: você quer ter intimidade com Deus? Você vai ter que conquistar, meu irmão. Amém? A intimidade com Deus, ela não é assim, de graça. Para ter intimidade com Deus, muitas vezes a gente vai ter que pagar um preço muito alto. Nós vemos que Jesus, ele tinha 4 níveis, 4 grupos de seguidores. O primeiro grupo a gente chama de multidão. Fala comigo: multidão. O segundo grupo, ele separou dessa multidão 70 discípulos. Fala assim comigo: 70 discípulos. E dos 70 discípulos, ele tirou 12 discípulos. Fala: 12 discípulos. E dos 12 discípulos, ele tirou 3 discípulos. Fala comigo: 3 discípulos. E dos 3 discípulos, só um tinha total intimidade com Jesus, que era João. Se você vê qualquer quadro de Santa Ceia e foto de Santa Ceia, você vai ver que tem um discípulo dos 12 que está com a cabeça reclinada no ombro do Senhor. Quem já viu algum quadro, alguma foto? Sabe quem era esse discípulo? A Bíblia descreve esse discípulo como o discípulo a quem Jesus amava. Então, quer dizer, pastor, como assim? Por que a Bíblia fala só desse discípulo, o discípulo a quem Jesus amava? Quer dizer que ele não amava os outros? Não. É porque João, de todos esses grupos que eu falei, João, ele se destacou. João, ele sobressaiu no amor, ele sobressaiu na entrega. Todos entregaram, mas ele conseguiu conquistar a intimidade do Senhor. E o que leva Jesus a fazer essa separação de grupos?
Primeiro, o nível de humildade. Então, o nível de humildade em que você se aproxima do Senhor vai dizer em que grupo você vai estar. Você lembra daquela mulher, Cirofenícia, que estava com a filha doente? Ela chega perto de Jesus e fala assim: mestre, cura minha filha. Jesus simplesmente vira para ela e fala assim: não se deve dar pão dos filhos para os cachorros. Sim ou não? Quem lembra dessa palavra? Aí a gente achava, porque naquela época o povo sírio, da Fenícia, era um povo muito orgulhoso, era um povo muito soberbo, que não precisava de ninguém, que não pedia nada para ninguém. Então, quando Jesus dá aquela resposta para a mulher, não é que Jesus estava sendo arrogante, Jesus estava testando para ver se ela ia ser humilde o suficiente para receber a cura que ela tinha ido buscar. E aí então a resposta dela surpreende o próprio Jesus, porque ela diz assim: Senhor, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quando ela fala isso, ela demonstra o quê? Humildade. E o que ela consegue? O milagre da filha dela. O Senhor falou: nossa, não vi em Israel uma fé como a sua, vai, seja feito conforme a sua fé. A filha dela foi curada. Por quê? Porque ela demonstrou humildade. Ela chegou na presença de Deus não com arrogância: o Senhor tem que fazer. Não, Senhor, por favor, cura minha filha. E quando ela foi confrontada, e quando ela foi testada, ela deu uma resposta, a resposta que Deus queria ouvir da vida dela. Ela se humilhou na presença de Deus. E 1 Pedro capítulo 5 fala: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque no tempo certo Ele te exaltará. Então, uma das formas que Jesus faz para selecionar aqueles que vão ter a sua intimidade, aqueles que vão subir os degraus para chegar mais perto dele, é exatamente a humildade. E a humildade é você descer. Às vezes a gente tem que descer em certas coisas na nossa vida, para que depois a gente possa deixar Deus nos exaltar. Às vezes você está sendo humilhado numa situação, e você fala: como que eu, servo de Deus, estou sendo humilhado dessa forma? Mas a humilhação, ela te faz descer. Mas quando a gente desce sem Deus, tem perigo de a gente morrer onde a gente desceu. Mas quando a gente desce com Deus, é certeza que Ele virá e depois nos exaltará, porque essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Posso ouvir um amém da igreja? O segundo nível que Deus, Ele separa, Ele seleciona os seus grupos, os seus servos, aqueles que vão chegar mais perto dEle, é o nível de renúncia. Nós vemos em Lucas, no capítulo 18, um jovem, que ele era rico. E ele chega perto de Jesus e ele diz assim: bom mestre. E Jesus já dá uma invertida nele, fala assim: por que me chamas bom? Bom é só um, meu Pai que está no céu. Nossa, pastor, Jesus era duro. Não, Jesus não era duro. Jesus conhecia a intenção do coração das pessoas. E aquele jovem, ele se sentia, ele achava que ele era o cara. Ele pensava assim: eu já conheço tudo, eu já conheço Deus. E por que ele foi procurar Jesus? Porque Jesus era um rabi. Fala assim comigo: rabi. E o que era rabi? Fala assim comigo: mestre. Em Israel, cada esquina tinha um rabi. É igual aqui no Brasil, cada esquina tem um jogador de futebol, cada esquina tem um moleque jogando bola. Em Israel não é jogador, em Israel é profeta. Cada esquina tem um profeta, cada esquina tem alguém para ensinar, cada esquina tem um rabi. Então Jesus era o rabi daquela época, era o rabi que estava mais em ascensão. Era um rabi de destaque, porque ele era um mestre que nunca houve em Israel. Mesmo antes dele ir para a cruz e todo mundo saber que ele era o Filho de Deus, durante a caminhada dele, ele já foi se destacando. Se você ver a palavra, em um momento na Bíblia, fala que Jesus com 12 anos, ele já estava ensinando os anciãos. Então olha o nível que Jesus era. Então, as pessoas, os aprendizes, os candidatos a discípulos, eles queriam andar com os melhores. Como hoje você quer andar com os melhores, você quer trabalhar na melhor empresa, você quer ter o melhor carro, você não quer qualquer coisa, a gente não aceita qualquer coisa. Então aquele jovem, na cabeça dele, ele falou assim: qual que é o melhor mestre do momento? Qual que é o mestre que vai me trazer visibilidade? Qual que é o mestre que vai me trazer status? Então, tem gente que muitas vezes, o que ele quer? Ele quer status. O que a pessoa quer? A pessoa quer posição. A pessoa não quer ficar escondidinha, a pessoa quer brilhar. Por isso que hoje em dia, infelizmente, até no mundo gospel, tem funcionado assim. Você não vê ninguém que faz para o Senhor. As pessoas fazem para elas fazem para satisfazer os seus egos, para satisfazer o quê? Para receber elogios, para serem bajuladas, para receberem às vezes até uma medalha, um reconhecimento humano. Isso não é de Deus. Jesus não trabalha dessa forma. Por isso que ele deu a resposta para o jovem: bom é só meu Pai que está no céu, primeiro.
Segundo, o que você quer perguntar? Ah, não, eu queria saber, que na verdade é a pergunta que ele faz, mas ele já faz a pergunta com a resposta. Ele fala assim, eu queria saber o que eu faço para herdar a vida eterna. Mas ele já responde, ele mesmo Jesus falou para ele, guarda os mandamentos. Aí ele fala assim, não, mas eu já faço isso. Você vê como que ele pergunta, já sabendo a resposta? Pô, quando você sabe a resposta, por que você pergunta? É ou não é verdade? A pessoa vem, às vezes, falar com o pastor, não, pastor, me dá a direção para a minha vida. Aí você dá a direção, ela fala, eu já sabia. Ah, por que você veio pedir direção? Ô, pastor, me aconselha. Você vai lá, gasta um tempão aconselhando. Ah, tudo que o pastor falou, eu já estava fazendo. E às vezes as pessoas, elas são orgulhosas dessa forma, então já não tem humildade. Segundo, já não está disposto a renunciar. Esse jovem, ele fala assim, não, eu já guardo os mandamentos. Mas assim, eu pensei que o senhor ia falar algo mais para mim. Sabe assim? Aí Jesus olha para ele e fala assim, você quer ser prefeito? Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e depois me segue e você vai ter um tesouro no céu. O que Jesus provocou? O que Jesus provocou nesse jovem? Jesus provocou a renúncia desse jovem, porque esse jovem, na verdade, ele queria seguir a Jesus com outros interesses. Ele não queria seguir Jesus para aprender com Jesus, porque ele reconheceu Jesus como filho de Deus, não, mas ele estava com interesses por trás. E aí quando Jesus vai exatamente no coração dele, para confrontar ele, porque ele na verdade ele tinha muitas propriedades, ele era riquíssimo, um jovem super rico, e Jesus fala para ele, agora vai, vende tudo que você tem, dá o dinheiro para os pobres, e depois você me segue. Nessa hora, a Bíblia fala que ele sai triste. Ele sai triste por quê? Porque ele não estava disposto a renunciar pelo reino de Deus. E uma das coisas que faz a gente ter intimidade com Deus são os níveis das nossas renúncias. O que você hoje falta renunciar pelo reino de Deus? O que Deus hoje te pediria? Para o jovem foi o dinheiro que ele tinha, e Jesus não estava nem pedindo para ele. Você vê, se fosse outros que eu conheço, ia falar, não, vai, vende tudo que você tem, dá o dinheiro para mim, depois me segue. Mas Jesus não, Jesus falou, vai, vende tudo que você tem, dá o dinheiro para os pobres, e depois você me segue. Você não quer andar comigo? Você não quer ser um aprendiz meu? Você não quer ser um discípulo meu? Você não quer ter a minha intimidade? Porque eu não vou escolher muito, eu vou escolher só 12, você quer ser um entre os 12, então para isso, você tem que renunciar. Só que a Bíblia fala que ele não conseguiu renunciar. E o grande desafio dos cristãos, de nós que somos cristãos hoje, é exatamente esse. O nosso desafio não é o quanto a gente vem para a igreja, não é o quanto a gente está contribuindo na hora da oferta, mas é quem reina dentro do nosso coração. Quem reina dentro do nosso coração? O que eu estou disposto a deixar para trás para servir a Deus? Hoje, para servir a Deus, não é fácil. Nós que servimos a Deus, a gente tem que ter um nível de renúncia muito grande. Muito grande. E quanto maior a renúncia que eu faço, mais eu estou perto de Deus. Porque hoje, para servir, hoje a gente que é cristão, a gente dá dízimo, já é uma renúncia. Sim ou não? Dar dízimo é renúncia? Você pega 10% do seu salário, de 100 que você ganha, você pega 10% e você fala, não, eu vou abençoar a igreja, eu vou devolver ao Senhor os 10%. É renúncia. Não é qualquer um que consegue renunciar a isso. Dar oferta é uma renúncia. Você não andar no pecado, é uma renúncia. Em um tempo onde todo mundo fuma, onde todo mundo usa droga, onde todo mundo bebe, onde todo mundo vai para balada, onde todo mundo vive aí conforme o coração diz e não conforme Deus diz, que desprezam a palavra. Tem até gente que admira a palavra, mas não consegue andar conforme a palavra. Tem pessoas que falam, eu te amo, Senhor, mas o coração delas estão longe do Senhor. Então a terceira coisa que nos aproxima de Deus e nos dá intimidade é a santidade. Fala comigo, santidade. Então a santidade é o quê? Separação. Amém? Quando o nível em que eu me separo, o quanto eu me separo para Deus, o quanto eu me santifico para Deus. Nós estamos lendo a Bíblia em 100 dias. Nós vamos terminar em nome de Jesus. Você que está de recuperação aí, começa a ler tudo que você perdeu. E a gente leu o livro de Levítico, eu não sei se você já leu o livro de Levítico, mas ali mostra o nível da santidade de Deus, o quanto as coisas têm que ser feitas do jeito que Ele quer, o quanto Ele é um Deus santo. As pessoas que faziam diferente eram extirpadas, eram expulsas, eram mortas no Velho Testamento. Quer dizer, mas nós estamos na graça, e principalmente porque estamos na graça. O nível de sacrifício de Cristo foi muito grande para a gente continuar andando no pecado.
o apóstolo Paulo fala isso. Porque agora eu estou na graça, eu vou continuar pecando? Não, de maneira alguma. Tudo bem, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas como eu fui agraciado de ter sido perdoado dos meus pecados, agora que eu tenho que ficar mais em santidade. Agora que eu tenho que dizer mais não para o diabo. O nível que você vai ter de intimidade com Deus é o nível da tua santidade. A palavra de Deus fala em Josué, no capítulo 3, no versículo 5: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Não adianta querer andar com Deus e andar na sujeira, não vai conseguir andar com Deus. Não adianta querer andar com Deus e andar conforme o mundo anda, não vai conseguir andar com Deus. Então hoje, está nas minhas mãos a limpeza. Deus já me limpou. Agora o meu objetivo é o quê? Continuar limpo. Eu tenho falado todo culto. Nós não podemos nos santificar por nós mesmos. Só Deus tem o poder para nos santificar. Ninguém aqui é perfeito. Nós não temos uma igreja perfeita. Você não é um ser humano perfeito. Mas se você buscar em Deus a santificação, Ele vai te santificar, pois Ele é um Deus santo. Amém? E aí você vai chegar mais perto de Deus, mas Deus vai se revelar a você. Você vai ser cheio da Shekinah de Deus. E em quarto nível que Deus separa para essa intimidade é o nível das nossas entregas. Deus, Ele tem 100% disponível. Só que o quanto nós vamos ter, a porcentagem que nós vamos ter dessa disposição de Deus, não depende de Deus. Deus está disponível. Tem gente que vai chegar na igreja, vai viver 30% do 100% que Deus tem. Tem gente que vai chegar na igreja, vai viver 40% do que Deus tem. Tem gente que vai chegar na igreja, vai viver 80%, mas não vai viver o 100%. Como alguma coisa às vezes nos impede do melhor que Deus tem reservado para as nossas vidas. Eu dei um exemplo ontem, conversando aqui com uma pessoa, durante o dia, o exemplo da caixa d'água. Olha para a caixa d'água, toda a caixa d'água ela tem um buraquinho. Como chama aquele buraquinho? Ladrão. Para que existe aquele buraquinho na caixa d'água? Para impedir que a caixa transborde. Será que não tem um ladrãozinho na tua vida que impede você de ter a plenitude do Espírito Santo na sua vida? Você tem que analisar isso. Qual que tem sido o nível da sua entrega? Qual que tem sido o que você está disposto a entregar para Deus? Você está disposto a entregar a sua vida? Você está disposto a consagrar a sua família? Você está disposto, muitas vezes, a abrir mão dos seus sonhos, para consagrar e para viver os sonhos de Deus? Existem 3 frases de pensadores. Uma diz assim: intimidade é se sentir tão à vontade com uma outra pessoa, ao ponto de parecer que você está sozinho. Quando você tem intimidade com alguém, você tem tanta liberdade, que é como se você estivesse sozinho. Segunda frase: intimidade é não precisar ser acionado, é estar mentalmente sempre à disposição. Quando você tem intimidade com alguém, às vezes com um olhar você conversa com a pessoa. Sim ou não? Sim ou não, igreja? A palavra fala, Pedro vacilou várias vezes, mas quando ele negou Jesus, que Jesus estava sendo levado pelos soldados, quando ele olha para Pedro, Pedro já sabia o que Jesus estava falando no olhar, de tanta intimidade que Pedro tinha com Jesus. Então, qual o teu nível de intimidade com Jesus? E a terceira frase do terceiro pensador, essa daqui é do pastor Éder, que fala assim: intimidade é acessar na vida de alguém lugares que só caberia uma pessoa, ela mesma. Intimidade é você ocupar o espaço na vida de alguém que só caberia a mesma. Quando você consegue isso na vida de alguém, representa que você realmente tem uma relação muito próxima, que você tem uma amizade íntima e que você tem familiaridade. E nessa noite nós vamos ser levados a esse outro nível de intimidade com Deus. Nós vamos ser levados a esse nível de intimidade com Deus. Lugar de intimidade. A intimidade, ela é geográfica. Se você olhar, a intimidade, ela é geográfica. Por exemplo, na rua, você quase não tem intimidade com ninguém. No trabalho, você tem colegas. Às vezes você faz até umas amizades que duram mais. Mas você não tem... As pessoas, geralmente, quando a gente trabalha, 90% das pessoas nunca foram na nossa casa. Sim ou não? Aquela coisa, a situação profissional fica ali, acaba ali. Agora, quando essa intimidade vai aumentando,
Você fez uma amizade, já tem uma confiança, às vezes você convida a pessoa para te visitar. A pessoa já entrou na tua sala. Olha só como a intimidade ela aumenta. A pessoa entrou na sala. A pessoa entrou na sala, se você convidar ela para comer, por exemplo, ela sentou na mesa com você, pronto, a intimidade já aumentou, porque não é qualquer pessoa que entra na tua sala e não é qualquer pessoa que senta na mesa para comer com você. Depois, parou ali, acabou a visita, a pessoa vai embora, acabou. Agora, tem pessoas que é da sua família, que você tem total confiança, que são pessoas do seu exímio convívio, que essas pessoas não vão parar na sala. Talvez, se for necessário, você vai dizer assim, não, vai lá, dá uma dormida lá no meu quarto. Mas você não vai abrir a porta do seu quarto para qualquer pessoa. O seu quarto só vai ser para as pessoas que realmente ou são da sua família, ou se tornaram tão amigas que você já considera como se fosse da sua família. Sim ou não? É dessa forma. Então, com Deus é a mesma coisa. E depois do quarto? Passamos, na rua é um nível, na sala é outro nível, comer na mesa é outro nível, o quarto é outro nível. Sobrou o quê? O coração. Porque o teu coração não é para qualquer pessoa. Aquilo que você passa, aquilo que você sente, não é qualquer pessoa que conhece, a não ser que você conte. Mas tem pessoas que você confia tanto, que você divide os projetos do teu coração. Você divide sonhos, vocês oram juntos, vamos orar, vou orar por você, você ora por mim. Eu estou pensando em fazer essa viagem, ora por mim. E a pessoa vai orar, e você tem certeza que essa pessoa, você pode confiar, que ela não tem inveja de você, que ela vai mesmo orar por você, e que quando você tiver essa vitória, ela vai se alegrar junto com você. Agora vamos pensar em Deus. Falando aqui da nossa intimidade, a gente passou por esses níveis. Agora imagina Deus. Agora eu pergunto, aonde nós estamos? Na intimidade geográfica, nos limites geográficos de Deus, em que grupo nós estamos? Nós estamos na sala de Deus, ou a gente só encontrou com Deus de vez em quando na rua? Existem aquelas pessoas que a gente encontra de vez em quando que nunca vêm na igreja, mas sempre falam o que para nós? Ora por mim, não esquece de orar por mim, hein? A gente fala que é o crente 6 horas. 6 horas por mim. Essas pessoas, né? Te encontra na rua. Assim, tem pessoas que até dão ofertas. Eu já vi pessoas que não vêm na igreja, assim, leva essa oferta aqui lá para a igreja. Essas pessoas, elas têm um nível, quer dizer, o nível da rua. O nível delas com Deus é o nível da rua. Elas não querem dar um passo a mais com Deus. Agora tem outras pessoas que já estão na sala. Então vamos dizer que a sala de Deus é a igreja. A sala de Deus é a igreja. Mas se a gente for comparar com a nossa sala, e entendendo que a sala, na verdade, até um amigo, não precisa ser o melhor amigo para estar na sala. Você convida a pessoa para comer com você ali, você conheceu ela e tal, porque você gostou dela, tem uma certa intimidade com a pessoa, mas tem um limite. Então, ou seja, não é o fato de eu estar na igreja que eu vou ter intimidade com Deus. Eu posso estar na igreja e posso entrar e sair da mesma forma que eu entrei. Mas o que Deus tem reservado para nós não é a sala. O que Deus tem reservado para nós é o quarto. E Jesus fala do quarto. Quando a gente fala quarto, a gente lembra daquele filme, né? O Quarto de Guerra. Quem já assistiu? O Quarto de Guerra. Que a mulher vai orar e tal, não sei o quê, e Deus atende as orações. Era uma guerra, o quarto dela, da intimidade. Por quê? Quarto é lugar de intimidade. Porque Jesus disse assim, quando você for orar, não faça como os hipócritas, que vão no meio das praças, e eles oram para que todo mundo possam elogiá-los. Não, quando vocês forem orar, entrem no vosso quarto, entra no teu aposento, fecha a porta, e o teu pai, que te vê no secreto, te recompensará. Deus quer uma intimidade com você a mais do que a sala. A sala é a igreja, mas Deus tem a presença dele. Deus quer se revelar a você de uma maneira diferenciada. E não depende dele, volto a dizer, depende de nós. E depois do quarto, o que eu falei que vem? Depois do quarto vem o quê? O coração. A pessoa, quando ela começa a ter intimidade com Deus, ela já está no quarto. O que Deus revela para ela? O que está no coração dele. E o que nós estamos buscando aqui na Igreja Restaura?
Eu não estou preocupado na próxima conquista que eu vou ter. Eu não estou preocupado se eu estou com um carro novo ou se eu estou com um carro velho. Deus sabe. E claro que eu quero viver o melhor da terra. Só que eu não estou preocupado. Isso não é o principal para mim. O principal para mim é saber o que está no coração de Deus. É saber o que Deus está pensando agora. É ouvir as batidas do coração dele. É mostrar para Jesus que eu não sou multidão, que eu não quero, ainda que eu for multidão, eu quero passar para o próximo nível. Eu quero pelo menos estar entre os 70. E se eu estiver já entre os 70, eu quero estar entre os 12. Se eu estiver entre os 12, eu quero, pela misericórdia de Deus, eu quero estar entre os 3. E se Deus ver em mim a mesma intimidade de João, eu quero deitar no ombro dele. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Eu quero sentir o que ele sente. Eu quero ouvir as batidas do seu coração. Eu quero que ele compartilhe comigo os projetos que ele tem para 2021. E eu creio que Deus, Ele está nos levando para esse novo nível. Hoje nós vamos ouvir, se nós quisermos, como diz a própria palavra, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, do Espírito de Deus, não endureçais os vossos corações. Deus tem o melhor para nós, Deus tem um plano para nós, e eu quero ser inserido de qualquer maneira, ainda que seja para ser o faxineiro do plano de Deus. Eu quero estar dentro do plano de Deus. Eu não aceito ficar fora, eu não aceito ficar na sala, eu não aceito ser um simpatizante da rua, que não tem acesso ao coração do meu Senhor. Eu quero conhecer Jesus na profundidade que Ele tem para se oferecer. Eu quero conhecer Jesus na intimidade que Ele tem para me dar. Nem todo mundo vai ver o rosto do leão, mas eu quero ver a cada dia, ainda que não seja totalmente um dia, mas a cada dia eu quero ver mais do meu leão, a cada dia eu quero ver mais do meu cordeiro, a cada dia mais eu quero sonhar com a volta dele, porque eu sei que essa volta está muito perto. Aleluia! E para terminar, eu quero falar dos jardins de Deus. Existem 3 principais jardins na Bíblia, e o quarto eu vou falar para você hoje. O primeiro é o jardim do Éden. Vocês não sabiam? Sabe o que significa a palavra Éden na Bíblia? Eu falei Éden, vocês entenderam Éden? Sabe o que significa Éden na Bíblia? O significado da palavra Éden é lugar de delícias, paraíso. O primeiro jardim, fala assim comigo, é o Éden. É o Éden. Lugar de delícias, paraíso. Deus tem para nós um lugar de delícias. Deus tem para nós, não só lá no céu, mas aqui já um paraíso. E como que é viver o paraíso de Deus aqui? É ter a mesma conexão com Deus que Adão tinha. A palavra fala que Deus visitava o jardim do Éden toda a tarde para conversar com Adão. E hoje Deus nos deu mais do que Adão tinha, porque Deus visitava Adão uma vez por dia. Adão tinha um lugar de delícias uma vez por dia, porque o lugar de delícias não era o Éden, onde tinha as árvores, os frutos. O lugar de delícias não é porque eles estavam ali e tinham tudo sem precisar fazer nada, não. O lugar de delícias era quando Deus visitava eles toda a tarde. E o que Deus tem para nós é mais do que Adão tinha, porque Deus não quer nos visitar somente toda a tarde. Deus quer nos visitar, quer ter intimidade conosco todo dia. Deus vai te levar, eu profetizo, para um lugar de delícias. Amém? Deus tem preparado para você um paraíso. O Senhor tem preparado para você uma vida abundante. Jardim do Éden. O segundo jardim é o jardim do Getsemane. Fala comigo, jardim do Getsemane. O que significa a palavra Getsemane? A palavra Getsemane significa prensa do azeite. E o que se faz no Getsemane? Prensa do azeite. As azeitonas são prensadas para quê? Para que saia o melhor azeite delas. E o azeite para nós que cremos no poder de Deus representa a unção de Deus. Então o Getsemane foi um lugar de sofrimento. Nós olhamos Jesus no Getsemane, o nome fez jus ao que ele passou. Ele foi espremido, como uma azeitona é espremida. No Getsemane, Jesus chorou, ele suou sangue.
E é um fenômeno que aconteceu e que a medicina comprova que o ser humano, dependendo do estresse que ele passar, dependendo da carga que ele receber, ele pode acontecer dele suar sangue, mas tem que ser uma carga muito pesada. Agora você imagina o que estava sobre Jesus, os pecados, os demônios todos sobre ele ajoelhado no Getsêmani, e ele diz assim para o pai dele: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feito o que eu quero, seja feito o que tu queres. Olha o nível de intimidade, mesmo no sofrimento, dizendo: Pai, não seja feito como eu quero, mas seja feito como tu queres. Esse é o nível de intimidade que o filho tem com o pai. Não é porque eu estou na luta que eu vou pensar que o pai me abandonou, mas eu entendo que essa luta, se o pai quiser tirar, ele tira, mas se ele permitir, é porque alguma vitória maior ele tem para me dar. E o Getsêmani representa o jardim que Deus também visita. Não é porque é um jardim de sofrimento que Deus não está lá. E o que Deus está falando para você, que essa situação que você está passando não é o teu fim. Ainda que você esteja chorando, ainda que ninguém sabe do que você está passando, seja uma coisa interna. Qual é o teu Getsêmani? Você talvez está sendo prensado como uma azeitona, mas eu quero declarar em nome de Jesus que o melhor azeite vai sair da tua vida, e você vai viver aquilo que Deus te chamou para viver. Se o plano de Deus é você sofrer agora, para desfrutar depois, para reinar depois, aceite o plano de Deus. O Getsêmani não vai te matar, o Getsêmani vai levar Deus a cumprir o plano, a missão que Ele te deu, e você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. E o terceiro jardim é o jardim do túmulo. O jardim do túmulo, o nome não é um nome muito agradável. O jardim do túmulo, isso é pior que o Getsêmani. Mas o jardim do túmulo lá em Israel, se você for, e um dia nós vamos lá em nome de Jesus, amém? O jardim do túmulo em Israel é o jardim mais conhecido no mundo inteiro. Por quê? Porque aquele jardim do túmulo é onde a pedra foi tirada do sepulcro, e ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Esse é o jardim do túmulo. E o jardim do túmulo é exatamente o jardim que Deus, Ele quer nos revelar. Porque a palavra fala que tinham soldados na porta daquele jardim, na noite, no terceiro dia, na noite em que Jesus disse que ia ressuscitar. Os judeus estavam com tanta raiva e não queriam que isso acontecesse, que eles disseram assim, coloquem guardas na porta do túmulo, porque esse impostor, ele disse que ao terceiro dia vai ressuscitar, e nós temos certeza que os discípulos dele vão querer roubar o corpo dele, para depois mentir para todo mundo que ele ressuscitou. E aí os romanos atenderam o pedido dos judeus, porque não foram os romanos que crucificaram Jesus, foram os judeus que crucificaram Jesus. Os judeus que pediram a crucificação e os romanos só aplicaram. Por isso que Pilatos lavou as mãos. Quando eles disseram crucifica, 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 Pilatos lavou as mãos e falou assim, o sangue desse homem seja sobre vocês, não seja sobre nós. E ali quando eles falam, agora coloquem guardas lá na porta no jardim do túmulo, porque eles vão tentar roubar o corpo para dizer que ele ressuscitou, ele é um mentiroso. E aí os romanos colocaram os guardas lá para tentar impedir o que Jesus tinha falado que ia acontecer, para tentar impedir os discípulos do que eles pensavam que os discípulos iam roubar o corpo e tudo mais. Mas a palavra fala que quando chegou a alta madrugada, veio um anjo, e esse anjo tinha uma aparência de um relâmpago, e esse anjo, ele passou assim, e quando ele passou, a palavra fala que os soldados já caíram, eles caíram como mortos no chão, porque ninguém pode segurar o plano de Deus, ainda que você esteja no túmulo. Se Deus tiver um plano na tua vida, você não vai morrer. Tem muita gente que fala, Deus, acabou meu tempo, acabou nada. Você está vivo é porque Deus ainda tem coisas para fazer na sua vida, amém? E ali, o anjo passou como um relâmpago, os soldados caíram. O anjo, ele tinha tanta força que ele sozinho, uma pedra de um sepulcro, ela pesava toneladas. Uma pessoa sozinha não conseguia tirar, tinha que vir várias pessoas com cordas para puxar a pedra. Mas aquele anjo, ele era tão forte que sozinho ele tirou a pedra. Ele entrou no sepulcro e junto com ele o poder da ressurreição. E a ressurreição veio e levantou o corpo de Cristo. E Cristo saiu. E a palavra fala que ele apareceu para muita gente em Jerusalém. Muitos mortos, até depois que Jesus ressuscitou, também foram ressuscitados. Pessoas que tinham morrido no Senhor, profetas antigos, começaram a aparecer no meio da cidade, milagrosamente, e eles entenderam que verdadeiramente Jesus tinha ressuscitado.
E eu quero declarar que talvez você esteja nessa situação. Já chegou o terceiro dia na tua vida. Parece que nada está acontecendo. Parece que tudo está em silêncio. Parece que o inimigo já colocou até guardas para impedir a tua bênção. Mas Deus já está mandando o anjo, que é o relâmpago. E esse anjo, quando chegar, não vai ter guarda, não vai ter demônio, não vai ter principado, não vai ter potestade que vai segurar. A pedra vai ser tirada e você vai sair para fora em nome de Jesus. Porque o Senhor tem esse poder da ressurreição para a tua vida. Amém? E o último jardim que eu quero falar é o jardim secreto. Deus, Ele escolheu alguns jardins. O jardim do Éden, fala comigo, jardim do Éden. Jardim do Getsemane. Jardim do túmulo. E o quarto jardim, o jardim secreto. E é tão tremendo isso, porque o jardim secreto, ele é falado algumas vezes na Bíblia, mas a gente não prestou atenção. Porque todos os jardins que eu falei aqui, ele passa pelo relacionamento entre Deus e o homem. Na verdade, o jardim é um local onde Deus se encontra com o homem. Mas o jardim secreto que eu vou falar agora, já não é mais um local. O jardim secreto que Deus preparou para o final, é exatamente eu e você. Nós somos o jardim secreto de Deus. O lugar onde Deus quer habitar eternamente. Posso ouvir um amém da igreja? Olha a intimidade que Deus quer ter. Ele não quer ter você como visitante. E nem Ele quer visitar você de vez em quando. Ele tem um plano que é habitar em nós eternamente. O grande plano de Deus não é visitar o ser humano, não é dar experiências pontuais para o ser humano, mas Ele quer que você tenha intimidade com Ele, que você tenha experiências 24 horas por dia e até a eternidade. Isaías, no capítulo de número 58, abra sua Bíblia, para a gente terminar. Isaías, capítulo 58, no versículo 11, diz assim, ó. Isaías 58, 11. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Ninguém achou? Vou esperar. Eu perguntei. Quem achou, diga amém. Agora melhorou. Isaías, capítulo 58, versículo 11. Acharam? Agora melhorou. Leia comigo então. Diz assim, vamos lá, igual a escolinha, vai, um esperando pelos outros, vai lá. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas não faltam. Você é um jardim secreto. E o Senhor está falando que Ele vai te visitar. E não vai ser de vez em quando, vai ser todo dia, vai ser continuamente. Ele vai habitar na sua vida, ao ponto, olha o que eu vou falar agora, ao ponto de fortalecer os teus ossos, ao ponto de fortalecer os teus, vai ser vitamina, a vitamina que você precisa está no Senhor. A bênção que você precisa está tudo no Senhor. E Ele fala que sobre a tua vida, você vai ser como um jardim. E esse jardim não vai faltar águas, mas um manancial de águas haverá nesse jardim. Receba essa palavra, porque talvez você entrou aqui como um jardim arrebentado, como uma árvore arrebentada. Talvez você entrou aqui como um galho que já está crescendo totalmente torto daquilo que Deus tinha para a tua vida. Talvez você não dá mais fruto, talvez as tuas folhas estão secas a cada dia, mas o Senhor está falando que um manancial de águas vão começar a correr nesse jardim, pois Ele vai começar a arrumar esse jardim, porque o lugar onde Deus habita, Ele arruma, e Ele está falando que Ele vai arrumar a tua vida, que Ele vai transformar a tua vida, e não vai faltar água mais na tua vida, porque você será esse jardim, um jardim antes destruído será restaurado, você será o jardim que Deus cuida, Ele vai frutificar através da sua vida, e vão nascer flores na tua vida, e essas flores serão um bom perfume,
e esse perfume vai invadir a terra, vai invadir as nações, vai invadir a tua casa, vai invadir os teus filhos, vai invadir no teu trabalho, aonde você for, você vai exalar o bom perfume de Cristo, porque você é um jardim restaurado pelo Senhor. Aleluia. A palavra fala que Maria Madalena, você sabe quem era, né? Quem lembra da história de Maria Madalena? Até se você não é crente, você sabe, né? Maria Madalena é aquela lá que Jesus falou, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. E os caras que estavam tentando apedrejar ela, já foi saindo, um por um. E uma vez falaram para mim que eles foram saindo porque Jesus descobriu que eles também frequentavam a casa que ela trabalhava. Aí ele já falou, Jesus descobriu, antes que ele fale, daqui a pouco nós vamos ser apedrejados aqui, então vamos sair fora. A mulher olha para ele e fala assim, e agora, Senhor? E aí o Senhor olha para ela e fala assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela fala, foram embora. Então eu também não te acuso, vai e não peques mais. Depois daquilo ali, Maria Madalena mudou. Para você ver que não precisa você, talvez você não foi santo a vida inteira, mas quando você decide mudar, Deus tem níveis de intimidade que você não imagina que Ele tem para a sua vida. Maria, quem diria que a mulher prostituta que se converteu, que estava para ser, foi liberta da morte, que na verdade era mulher, e mulher não podia ter um mestre, como naquela época os aprendizes, os discípulos tinham que ser todos homens, as mulheres elas não tinham nenhuma opinião, mas Jesus ele vai à contramão da religiosidade, e ele chama mulheres para andar perto dele, e essas mulheres, ainda que não se tornaram apóstolos, mas elas tinham a unção do Senhor. E Maria, para surpresa de todos, Jesus não escolheu nenhum dos apóstolos para aparecer depois que ele ressuscitou, para ser o primeiro a ver. A primeira que viu Jesus ressuscitar foi Maria. E ela, por que ela viu a ressurreição? Porque quando chegou domingo de manhã, ela foi a única que acreditou. Ela foi a única que acreditou, falou, não acabou, o plano não acabou, a história não acabou. Vocês estão aí todos tristes. Por que vocês estão tristes? Vamos todo mundo lá para o sepulcro, para fazer festa, porque ele falou que está chegando a hora. Mas ninguém teve a fé que ela teve, ela correu para o sepulcro. Quando ela chega lá no sepulcro, ela tem uma surpresa, ela vê a pedra tirada. E quando ela vê a pedra tirada, ela começa a chorar, porque ela falou, e agora, roubaram o corpo do Senhor? Será que roubaram ou será que ele ressuscitou? E ela olha quando ela está ali, o anjo olha para ela, e o anjo já dá notícia para ela, por que procura entre os mortos aquele que vive? E na hora ela fala, ele ressuscitou. Só que ela olha e fala, mas tá bom, mas você é o anjo, cadê ele? Ela olha para trás e ela vê um jardineiro. E quando ela vê um jardineiro, ela fala assim, por favor, senhor corintiano, jardineiro, o senhor viu por acaso o corpo do meu senhor que estava aqui enterrado? E o jardineiro fala assim, fica quieto, ela não reconhece. Aí ela insiste, ela fala assim, por favor, me dá a informação, estou te pedindo a informação, o senhor viu o corpo do meu senhor? Aí o jardineiro fala assim, Maria. Aí ela fala, Jesus, é o Senhor. Aí ele fala, vai lá, não me toques. Ele falou para ela, não me toques. Porque ele estava com o corpo, que ele tinha acabado de fazer uma transição do corpo físico para o corpo glorificado. Ela não estava preparada para tocar nele. Aí ele fala, não me toques. Porque ela já foi para abraçar, né? Brasileiro é assim, não é brasileiro, é israelita, né? Mas se fosse brasileiro não ia ter jeito, já ia sair abraçando e beijando, né? O brasileiro gosta de calor humano. Jesus falou, não me toques. Tá bom, Senhor, por quê? Estou passando numa transição do corpo físico para o corpo glorificado, você não está preparado ainda. Vai lá e fala para os apóstolos, fala para os meus discípulos, para os medrosos que estão lá trancados lá, que se cumpriu a palavra. E o jardineiro, Jesus apareceu como um jardineiro, posso ouvir um amém? E por que Jesus apareceu como um jardineiro? Porque nós somos o jardim de Deus. E se nós somos do jardim de Deus, tem que ter um jardineiro para cuidar de nós. E o Senhor está falando que você veio aqui como um jardim hoje. E Ele vai fazer tudo que for necessário para você sair daqui como um jardim bem regado, bem cuidado pela presença dEle. E você vai começar a dar frutos na tua vida em todos os aspectos, em todas as áreas, porque você tem um jardineiro que cuida de você.
Quem cuida de você não é o homem. Talvez você olhe igual Maria: ô jardineiro, me dá informação. E quando você menos esperar, vai ser Jesus na tua vida agindo poderosamente. Amém? Lá em casa eu moro em frente ao Jardim Botânico, né? E de vez em quando eu fico bravo, porque tem muita árvore, né? Tem muito jardim lá no Jardim Botânico. Aí, não uma nem duas vezes, sempre tem barulho de motosserra, sabe? Os caras cortando, os caras parando, os caras cortando grama. Quantas vezes eu já fiquei com vontade de abrir a janela e xingar todo mundo. Aí depois da palavra de hoje o Senhor falou: nunca xingue um jardineiro, porque você não sabe se é Jesus. Maria, ela não imaginava. Jesus se transformou num jardineiro para revelar para ela que a obra na vida dela ainda não tinha acabado. E o Senhor Jesus está aqui nessa noite da mesma forma, dizendo: a obra na tua vida ainda não acabou. Aquilo que eu comecei, eu vou terminar. Eu te chamei, não é para ser uma árvore cortada, porque ainda que a árvore, aleluia, diga aleluia. Eu vou começar a te doutrinar para o dia que o Marco Feliciano vier. Fala de novo, aleluia. Ainda que a árvore esteja cortada, a palavra de Deus fala em Jó: ainda que a árvore esteja cortada, ao cheiro das águas, ela vai revigorar, ela vai renovar e ela vai ressuscitar. Ele fez a ferida e Ele mesmo a ligará, aleluia. E o Senhor está falando: todas as áreas mortas da tua vida, elas vão começar a receber esse manancial de águas e elas vão ressuscitar em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Aleluia. Meu Deus, obrigado, Senhor. Que essa palavra possa ter ministrado a cada vida aqui hoje. Meu Deus, qual nível de intimidade que nós vamos ter? Não depende do Senhor, depende de nós. Nós podemos escolher se somos multidão, se queremos estar entre os 70, se queremos estar entre os 12, se queremos estar entre os 3, se queremos ser como João, se queremos ter a intimidade de estar na sala, de estar na rua, de estar na sala, de estar no quarto, ou de estar no teu coração. Não depende do Senhor. O Senhor está disponível 100%. O quanto nós vamos viver depende de nós, depende da intensidade. A intensidade do encontro vai ser a intensidade da entrega. A intensidade do encontro vai ser a mesma intensidade da entrega. E que hoje você possa falar com Deus: o que você quer de Deus? Você quer só o que Jesus pode fazer igual a multidão? Ou você quer entrar nos propósitos do Senhor igual os discípulos, Pedro, Tiago e João? Em Mateus no capítulo 17, eles subiram no monte da transfiguração. A palavra fala que Jesus não levou os 12 para o monte, Jesus só levou Pedro, Tiago e João, porque Jesus viveria uma experiência que os outros não poderiam participar, porque o nível da entrega dos outros era muito baixo. E Pedro, Tiago e João subiram com o Senhor, e a palavra fala que apareceu para Deus ali, para o Senhor Jesus, Moisés e Elias. Foi uma experiência maravilhosa. As duas testemunhas, Moisés e Elias, apareceram ali, e Jesus estava ali sendo transfigurado, e Moisés e Elias apareceram para confirmar que Jesus era o Filho de Deus, porque a Bíblia fala na lei de Moisés que tudo aquilo que, para tudo ser validado, teria que ter duas testemunhas. E para ser validado que Jesus era o Filho de Deus, ele traz aquele que compilou a lei, Moisés, e ele traz o profeta do fogo, Elias. E ali eles aparecem, porque Elias não morreu, e Moisés também foi levado, o corpo de Moisés foi levado para Deus e nunca foi achado. Ou seja, eles já foram para o céu direto. E olha só o que estava acontecendo ali no Monte da Transfiguração: Jesus, Moisés e Elias, e Pedro, Tiago e João, os três que conseguiram uma intimidade diferente com Deus. Olha, talvez você quer
Você quer presenciar os acontecimentos de Deus? Você quer presenciar os segredos de Deus? Você quer a intimidade de Deus? Então hoje que você possa mergulhar mais fundo, que hoje você possa entrar no secreto e falar: Deus, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu não quero só ser multidão, Senhor. Eu não quero Te seguir pelo pão que o Senhor multiplica, ou pelos milagres que o Senhor faz, mas eu estou contigo para o que der e vier, Senhor. Me coloca entre os 70. Você pode fazer essa oração hoje, se você quer se entregar verdadeiramente, se você quer mergulhar com Deus hoje, se você quer mudar o teu nível de entrega, de intimidade, fala com Ele hoje. É você e Deus. Ninguém pode fazer essa entrega por você. Você pode sair como o jovem rico, triste por não conseguir renunciar àquilo que Jesus te pediu. Ou você pode talvez mudar a história. Se fosse para você, Jesus pedindo hoje, será que você sairia triste? Ou será que você falaria: Senhor, amém, o Senhor quer que eu venda tudo? Eu vendo. Agora me fala o próximo passo. Aleluia, aleluia. O que mais eu tenho buscado de Deus nesses dias é isso: Senhor, me mostra o próximo passo. Hoje, se você quer mudar de nível espiritual, se você não quiser, não tem problema, pode continuar sendo multidão. Mas se você quiser mudar a tua intimidade, o teu nível de entrega tem que mudar. Se você desejar isso, fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Só quem deseja mudar de nível. Mas para isso você tem que estar disposto a entregar, você tem que estar disposto a renunciar, você tem que estar disposto a não só ficar na sala, mas a entrar para o quarto, e do quarto ir para o coração. Busca agora o que está no coração do teu Deus na tua vida. Busca agora o que Deus planejou para você nesses dias, o que Deus planejou para a tua família, o que Deus planejou para o teu casamento. Talvez você está falando: eu estou numa crise, eu não sei se eu separo, eu não sei se eu fico. Mas o Senhor está falando: para de pensar em você e pensa no teu casamento como um testemunho na tua família, como um testemunho. Talvez você pense: o meu ministério, talvez você fale: eu não sei o que eu faço na minha vida ministerial. Não pense em você, pensa no reino, pensa no propósito, pensa no que Deus tem para a tua vida, pensa nos seus filhos, porque os seus filhos serão como flores, e o perfume deles vai exalar para as nações. Cria os teus filhos nos caminhos do Senhor, coloca os teus filhos na presença de Deus. Deus tem muito para fazer na tua vida. Deus, a cada passo que você dá, Deus vai descortinar tesouros, Deus vai descortinar riquezas, Deus vai te mostrar o próximo passo da tua jornada. Nenhum passo você vai dar em falso, porque se você der passos espirituais, você vai ver as liberações surgindo. As liberações não vão vir com você parado, as liberações vêm quando você vai passando de nível. Você vai passando de nível, vai aumentando, você vai passando de nível, vai aumentando o poder de Deus, e aquilo que Deus quer falar com você, e as revelações do Senhor. E aí tudo começa a fazer sentido. E eu quero profetizar que tudo vai começar a fazer sentido. Tudo vai começar a fazer sentido quando você descobrir o que está no coração de Deus, o que Ele sonhou para você, o que desde que você nasceu Ele te chamou para fazer. Fale em línguas espirituais, fale em línguas espirituais, fale em línguas espirituais. Deixa o Espírito Santo se mover, deixa o Espírito Santo se mover, porque Ele tem muita coisa para fazer. Ele tem mais do que um culto, Ele tem mais do que um culto, Ele tem uma revelação para te dar. Reba cantore, reba cantore, reba cantore, barabaraba xeriana arabara, saraba cantara baraba suri cantara baraba xeriana arabara, rebarabaraba cantara baraba xeriana arabara. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com
tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me toma com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais uma vez, eu quero ver a igreja declarar. Revela, Senhor, o que está no teu coração. Tudo que eu mais quero é revela, te Senhor, o que o Senhor tem para nós nesses dias. Oh! Tua majestade, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me toma com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em... Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Que hoje o Senhor possa revelar para você o próximo passo. Eu quero me ajoelhar aqui no altar, porque de verdade, irmãos, se essa palavra aqui para mim for só uma teoria, for mais um sermão de domingo, eu prefiro não estar na igreja. Mas se essa palavra vai mudar a minha vida, o meu nível de entrega, vai me tirar da sala, vai me levar para o quarto, vai me fazer saber o que está no coração dele, vai me revelar o rosto dele a cada dia. Então, quinta-feira eu quero estar aqui de novo, e domingo eu quero estar aqui de novo para receber a quinta chave. Quem concorda, diga glória a Deus. Então, que hoje, para a nossa vida mudar, a gente precisa começar a mudar hoje. Se você quer uma mudança na tua vida espiritual, não espere amanhã para começar a mudar. Mude hoje. Mude hoje. Mude hoje. Já começa a pensar o que você vai fazer amanhã, segunda-feira. Já começa a pensar amanhã como você vai acordar. Porque o problema na vida do cristão não é domingo na igreja, é segunda-feira, quando ele se depara com as situações, quando ele se depara com os problemas, quando a angústia vem no coração. Mas se você estiver conectado, se você estiver na intimidade, se você começar a falar: Senhor, o que tu queres de mim? Jesus, por diversas vezes, ele perguntava para as pessoas que precisavam de milagres: o que queres que eu te faça? E as pessoas falavam. Mas a pergunta da igreja que Jesus espera é: Senhor, eu não quero saber o que o Senhor quer fazer, eu quero saber o que o Senhor quer que eu faça. Aleluia, aleluia. A pergunta da igreja Restaura 2021 para Jesus não é: Senhor, faz na minha vida, mas é: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para a tua obra? Aonde eu me incluo no plano, no projeto que o Senhor tem para esses dias? Me inclui. Eu não quero mais viver uma vida sem propósito. Eu não quero mais me enganar. Eu não quero mais ter uma religião. Eu não quero somente ter um título de evangélico. Eu quero saber o que está batendo hoje no teu coração. Aleluia. Espírito Santo, eu consagro essa noite todos aqueles que me ouvem, que essa palavra ela venha a fazer sentido na vida de cada um. Ela entre no espírito, no nosso espírito, ela venha fazer a diferença, Senhor. E que o Senhor venha agora revelar o teu desejo em nós, meu Deus. Que nós possamos sair daqui para romper na nossa vida espiritual. Oh, reba, cantarás, fale em línguas espirituais. Fale em línguas espirituais, dá lugar para o Espírito Santo, pois Ele está aqui agindo, pois Ele está aqui agitando o manancial. Oh, rebaraço, cantore, balabalai. Oh, e cantarabala, xere cantore, bala, xere balaba, cantarabala. E balaba, cantarabala, xuri, cantarabala.
O rebarabacando arabarabara suri canta arabarabara sai. O rebacanta arabarabara sai. Rebacanta arabarabara. Rabarabacanta arabarabara xer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 
que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero. Aleluia. Muitos aqui já estão saindo do nível que estavam. Muitos já estão saindo do nível que estavam. E já estão indo para um nível superior. Jesus estava aqui falando comigo agora. E ele disse assim, que há um grupo que eu não falei. Ele disse assim, dos grupos que você falou, faltou um. Eu perguntei qual, Senhor? E ele disse assim, o grupo dos fariseus, religiosos e hipócritas. Você não falou desse grupo. E esse grupo é o mais perigoso de se entrar. Toma cuidado. Menos que multidão, só fariseu, hipócrita e aqueles que impedem a entrada dos outros no reino, e nem eles vão entrar. Que hoje você possa escolher não ser nem multidão e nem estar no grupo dos hipócritas, dos religiosos, que são aqueles que têm uma religião, mas não têm a presença de Deus. Que hoje você possa exceder, que você possa falar: Jesus, eu quero te enxergar a cada dia. A cada dia eu quero conhecer mais de ti. A cada dia eu quero ver mais o teu rosto, ó leão da tribo de Judá, rosa de Saron, lírio dos vales, estrela da manhã, alfa, ômega, princípio e fim, primeiro e último, aquele que veio e aquele que há de vir. Nós te esperamos. Nós te esperamos como tua noiva. Nós te esperamos. Nós ansiamos por tua volta. Você pode dizer isso do Senhor? Nós ansiamos por tua volta. Não é qualquer chave que vai abrir o reino, mas é só a chave da intimidade, daqueles que encontrarem a intimidade contigo. Só essa chave abrirá as portas do reino. Só essa chave abrirá as portas do reino. Só essa chave abrirá as portas do reino. Receba essa chave da intimidade nas tuas mãos nessa noite. A quarta chave, a quarta chave.
Se você não chora mais na presença de Deus, alguma coisa está errado. Porque quando nós entramos na presença de Deus, automaticamente a gente se emociona. Se você já não se quebranta mais, alguma coisa está errada. Se você já não se arrepende mais dos seus pecados, você acha que é normal, alguma coisa está errada. Está faltando intimidade com Deus. Que você possa hoje se render ao Senhor, e que você possa falar: Senhor, eu quero entrar no santo lugar, mas mais do que o santo lugar, eu quero entrar no santo dos santos, e ali eu quero te adorar, e ali eu quero te adorar. A Bíblia fala de Davi, e nós estamos no ano de Davi. A Bíblia fala que Davi, ele entrou um dia com fome na casa dos sacerdotes, e ele estava com tanta fome, que ele não tinha realmente para onde fugir mais, e o sacerdote falou: eu vou te dar do pão sagrado. E Deus falou: pode dar, porque ele tem intimidade comigo, e ele come do meu pão, ele come na minha mesa. Aleluia. Que assim seja na sua vida, sabe, não vai faltar nada para você, não vai faltar o pão na tua mesa, não vai faltar cura no teu corpo. Cantarás. Denis, Ju, que vocês estão ouvindo aí, o Senhor fala para vocês, que a palavra que eu ministrei, Isaías 58:11, o Senhor vai cuidar até dos teus ossos, não se preocupe, o Senhor vai cuidar até dos teus ossos. Seu Portela, Davi, o Kelly, vocês estão aí com seu Portela doente, o Senhor cura agora, até dos ossos dele o Senhor visita e fortalece. Receba agora em nome de Jesus. Você será como um manancial de águas. Senhor, visita a Maria, o Pedro, toda a família, Senhor, consola por essa perda que eles tiveram, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Deus, que até nessa hora haja diferença entre aqueles que têm intimidade e aqueles que não têm, aqueles que te servem e aqueles que não te servem. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Você que sai daqui hoje nesse novo nível, sai daqui hoje para ter uma semana onde Deus vai estar bem pertinho de você, como faz tempo que você não sentia. Receba agora, levante as tuas mãos, declara assim comigo: Senhor, eu saio daqui para ter essa intimidade. Eu não quero estar no grupo dos religiosos. Eu não quero mais ser multidão. Mas eu quero passar para o próximo nível espiritual que tu tens para minha vida. Eu não aceito ficar acomodado na minha fé. Eu me levanto a cada dia, e a cada dia eu quero conhecer mais de ti, e eu quero me preparar. Eu quero me preparar para a tua volta, que está perto. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Levante as tuas mãos, declara assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ora a oração do Pai Nosso agora, mas não ora religiosamente, ora sabendo o que você está falando, de toda a sua alma, de todo o seu coração. Ore agora: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Olha, dia 12, 13, 14 e 15 de novembro, nós vamos fazer o nosso encontro com Deus. Vai ser maravilhoso. Quem já passou pelo encontro sabe o que é, e vai ser tremendo. Então não perca. Depois eu vou falar como que faz a inscrição para você fazer lá na Chácara em Ibiúna. Vai ser uma grande bênção. Não é a mesma que a gente foi da outra vez, é uma outra nova agora. Vai ser uma bênção. Em novembro nós vamos estar lá. E você que ainda não passou pelo encontro, você precisa dessa experiência. Você não vai fazer nada. Nós temos uma equipe que vai trabalhar para limpar, para servir, fazer tudo. E você só vai lá para encontrar com Deus em nome de Jesus. Amém? Então não perca isso. Dia 1 de agosto, aniversário da igreja com Davi Sasser. Amém? Davi Sasser vai estar aqui louvando ao Senhor. Depois dia 8 de manhã nós vamos receber o Bispo Betão. Depois dia 15 nós vamos receber a banda Templo Sagrado. E depois dia 27 o Marco Feliciano trazendo a palavra do Senhor. E no domingo o pastor Fred para encerrar. Amém? Em nome de Jesus. Levante as tuas mãos. Um aplauso ao Senhor. Vai, vocês estão muito desanimados. Glória a Deus. Receba a bênção.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que as ricas consolações e misericórdias do Altíssimo e sejam sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que hoje você não esteja no grupo daqueles que não têm intimidade, mas que você busque a cada dia conhecer mais desse Deus que te chamou, porque Ele quer se revelar. Ele está 100% disponível para você. O quanto você vai desfrutar depende da sua entrega, depende da sua renúncia, e que você consiga renunciar e Ele vai se revelar a você. Eu te abençoo, eu te envio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até quinta-feira, 8 horas. Deus abençoe. Aplauda ao Senhor. Vamos louvar. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é